This call is now being recorded. Bom, a primeira questão que a gente parou, né? A primeira questão da página 37, né? Sobre números complexos. Então, a primeira questão é os números reais x e y que satisfazem a equação tal aí. Quais são, né? Esses números reais. Bom, a parte real é 3y menos 4, né? Então, 2x é igual a 3y menos 4. E a parte imaginária é y menos 3, que é igual a x. Então, é só jogar no sistema. Eu acho que eu já corrigi essa questão, já? Ou não? Não sei. Não vou corrigir de novo. Se tiver corrigido, não tem nada não. Você só monta o sistema aí. 2x igual a 3x mais y. 2x igual a 3y menos 4. E o outro é y menos 3 igual a x. Aí vai organizar. Vai ficar 2x menos 3y igual a menos 4. E aqui menos x mais y igual a 3. E aí você vai resolver esse sistema. Vai encontrar menos 5. X igual a menos 5. E y igual a menos 2. E aí, eu acho que eu já tinha feito essa questão mesmo. Estou recordando dela aqui. Então, x vezes y é 10, né? Menos 5 vezes menos 2 é 10. Segunda. O número tal aí é tal que B pertence aos números inteiros, né? É tal que o coordenado A e B pertence à reta dessa equação aí. Sabemos que o módulo de Z é igual a raiz de 2. Também já fiz essa questão aqui. Já corrigi ela. Eu vou para a terceira. Terceira é só multiplicar pelo conjugado. Tem a raiz, o número complexo aí, 1 mais raiz de 3, dividido por raiz de 3 menos i, né? E aí você multiplica pelo conjugado, que é raiz de 3 mais i, tanto em cima quanto embaixo. E aí, só fazer isso. Vai ficar i raiz de 3 mais i ao quadrado mais a raiz de 9, né? Raiz de 3 mais i raiz de 3 de novo. Embaixo. Aqui é o quadrado do primeiro, que é o produto da soma pela diferença, né? Menos o quadrado do segundo. Aí aqui vai ficar menos 1. I raiz de 3 mais i raiz de 3 fica 2i raiz de 3. Esse i ao quadrado fica menos 1. A raiz de 9 é 3. Vai ficar menos 1 mais 3. Que vai dar mais 2. Embaixo, fica, corta aqui, fica 3. E aqui é menos 1. Menos com menos fica mais, né? Aí fica 3 mais 1, que dá 4. Dá para evidenciar o 2, né? 2, que multiplica i raiz de 3 mais 1 sobre 4. Aí simplifica o 2 com 4. E a gente fica com i raiz de 3 mais 1 sobre 2. Como resposta final, né? E aí quem é o módulo? Onde que é o módulo, né? O módulo é a mais b ao quadrado dentro da raiz, né? Então, a é raiz de 3 sobre 2.
Então, ao quadrado, mais o b, que é 1 sobre 2. Aqui vai ficar 3 sobre 4 e aqui 1 sobre 4. Né? Vai ficar 3 sobre 4, somado com 1 sobre 4, que vai dar 4 sobre 4, que é 1, e a raiz de 1 é 1 mesmo. Então, o módulo é 1, né? Então, a resposta é a letra B. O módulo aqui é 1, a resposta fica a letra B. Aqui vemos para cá. Vou apagar, viu, gente? Pessoal, vocês que justificaram aí, que estão com problema aí na câmera, depois vocês falam com a Clara, tá? Passem a justificativa para ela, porque para ela ficar sabendo. Porque o que ela pede é para informar ela primeiro. Beleza? Aí depois vocês dão uma falada com ela. Professor, hoje eu tinha um problema na câmera e tal, tal, tal. Para deixar justificado. Quarta questão. Ele dá 4 números complexos, né, que formam a área de um terreno, que vai ser construído um edifício. Ele quer saber qual é essa área. Bom, se a gente botar no plano cartesiano, quarta questão. A gente botar aqui no plano cartesiano, vai ficar o quê? O Z1 é 20 e 50. Né? Vamos supor que seja aqui 20 e 50. 20 aqui, 50 aqui. O Z2 é menos 10 e 40. Então, vamos supor que seja aqui 40, né? E aqui menos 10. Vou ter esse 50 aqui mais para cima. Estou colocando os números no plano cartesiano porque eles vão formar a área, né? O Z3 é menos 10 e menos 20. Então, seria aqui, né? Menos 10. E vamos supor que o menos 20 seja aqui. Menos 10 e menos 20. Aqui é o Z1. Aqui é o Z2. Aqui o Z3. E o Z4 é 1 e 1. Então, vamos supor que seja aqui, ó. 1 e 1. Né? Tá mais para cá. E 1. Beleza. E aí...
aqui, é menos 40, tá? É aqui, ó. Z2. Vai formar uma área de uma figura, né? E aqui um losango. Vamos supor que o... Deixa eu ver aqui, para ficar certinho. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui vamos supor que seja o 1 e o 1. Esse aqui é mais alto, tá? Essa parte de cima aqui. E aí ele quer saber qual é a área desse terreno. Se você observar aqui, ó, você traçar isso aqui, ó, você vai dividir esse terreno em dois triângulos, né? Ó. Esse triângulo de cima, que está com esse formato aqui, e ele tem os pontos Z1, aqui é o Z1, né? Aqui é o Z4, que é esse aqui, ó, e aqui é o Z2. E esse triângulo de baixo aqui, ó, que é formado pelo Z4, né? O Z2 e o Z3. Por que eu dividi em triângulos? Porque triângulos eu posso calcular utilizando a área da matriz, né? Utilizando matrizes. Então, esse primeiro triângulo aqui, ó, tem as coordenadas do Z1. Eu vou chamar esse aqui de triângulo X e esse aqui de triângulo Y, tá? Então, vamos calcular a área do triângulo X, ó. É o Z1, quem é as coordenadas do Z1? É 20 e 50. Então, 20 e 50. O Z2, que é a coordenada do Z2, é menos 10 e 40. Menos 10 e 40. E o Z4, a coordenada do Z4 é 1 e 1. Aí você completa com 1, né? Ó, e divide por 2 o resultado que você vai encontrar a área do triângulo. Então, resolvendo essa matriz aí e dividindo por 2, você vai encontrar 640. E aí vai fazer a mesma coisa com o triângulo Y. Z2, Z4, Z3 e Z4. Então, Z2, menos 10 e 40. Menos 10 e o 40. Menos 10 e o 20, que é o Z3. Menos 10 e menos 20, aliás. Aqui é 1 e 1 e completa tudo com 1. A última coluna. E aí você vai calcular, vai encontrar... Aí tem que dividir por 2, né? Que é a área. Aí você vai encontrar 330. Como você separar as áreas, né? A área total é somar tudo. Então, a área ficou 640 com 330, que dá 970. Como está em metros quadrados, então, 970 metros quadrados. Beleza? Vou apagar, beleza? Botou copiando ainda. Vamos lá.
A quinta questão. Uma corrida estudantil foi realizada em um trajeto de uma região plana e podia ser representada no plano cartesiano por um segmento de reta AB, em que A e B são representações geométricas dos números complexos Z1 e Z2. Respectivamente, se cada unidade de comprimento equivale a 1 km e um estudante fez exatamente o percurso proposto, quantos quilômetros ele correu, né? Quantos metros? Bom, a gente tem que saber quem é a reta, né? Quem é o... Simplificar os números complexos aí, né? Para saber onde que ele fica no plano cartesiano. E depois calcular a distância entre dois pontos. Mas para isso a gente tem que simplificar. Então, primeiramente aí, a gente pode fazer vamos lá, o primeiro número complexo é 1 mais 2i elevado a 109 dividido por 1 menos i. Primeiro a gente tem que saber quanto é i elevado a 109, né? I elevado a 109, se você pegar aí, dividir por 4, né? Porque é o i elevado a 0, 0, 1, 2 e 3, né? As potências de i, que é 1i menos 1 e menos i. Então, você divide o 109 por 4, sobra 1, né? 109 dividido por 4 sobra 1. Vai dar 27 e sobra 1. Então, quer dizer que isso aqui é a mesma coisa de i. Tá? O i elevado a 109 é a mesma coisa do i. Então, eu vou até apagar aqui, ó. É a mesma coisa de 2i. Tá? Porque quando você divide o 109, você sabe que o resto é o que ele equivale. Então, aí é só aplicar o conjugado, né? Multiplica por 1 mais i em cima e por 1 mais i embaixo. Aí você vai multiplicar. Quando você fizer esse produto aí, você vai encontrar menos 1 sobre 2 na parte real e mais 3 sobre 2i na parte imaginária. Tá? Resolvendo isso aí, esse produto. Beleza. Aí vai fazer a mesma coisa com outro número complexo. Então, que ele é um pouquinho mais complicado, porque abaixo você tem um módulo, né? Só que aí, o módulo desse número complexo, que é tranquilo, é raiz de 2. Então, vai aplicar no módulo. O número é o seguinte: 4 mais 20, ou mais 2, e elevado a 47, a gente tem que fazer a mesma coisa com 47, tá? Dividido pelo módulo de raiz de 2 mais i raiz de 2. O a e o b, tá? São raiz de 2, todos dois. 47, se você pegar o 47 e dividir por 4, 4 vezes... Deixa eu ver aqui. 4 vezes 11. 4 vezes 11. Dá 44. Então, sobra 3. Se você pegar o 47 e dividir por 4, vai dar resto 3. Então, quer dizer que isso aí é a mesma coisa de i elevado a 3. Ótimo. E aqui embaixo só aplica o módulo. Ó. Vou repetir em cima. 4 mais 2i elevado a 3. E qual é o módulo disso aqui? O módulo disso aqui ó, é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então, o a é raiz de 2 e o b também é raiz de 2. Então, fica raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado.
que quando você cortar as raízes, vai ficar 4, e a raiz de 4 é 2. Aqui em cima eu vou evidenciar o 2, ó. E aqui embaixo vai dar 2 também, né? Porque a raiz de 4 é 2. Então você simplifica e você vai encontrar esse número complexo aí, ó. 2 mais i elevado a 3. I elevado a 3, gente, é o quê? 1i menos 1 e menos i, né? Então aqui é menos i. Então vai ficar 2 menos i, porque o i elevado a 3 é menos i. Então esse é o número complexo e esse é o outro. E a distância entre eles forma uma reta, né? Se você colocar no plano cartesiano, vamos supor que esteja aqui, ó, menos 1 sobre 2 e 3 sobre 2. Aqui é o 3 sobre 2 e aqui é o menos 1 sobre 2. E o outro? O outro é 2 e menos 1. Então, 2 aqui e menos 1 aqui, ó. Só para expressar, tá? Não precisa você fazer isso aqui, não. Ó. Então, a gente tem que calcular a distância entre esses dois pontos, que é o número complexo Z1 e o número complexo Z2, beleza? E aí, aplica na fórmula da distância entre dois pontos. Como é que vai ficar? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte. Tem que saber quanto é, né, o Z1 menos o Z2, para poder a gente saber quem é a distância. Então, se eu subtrair aqui Z1 menos o Z2, quem é o Z1? Esse aqui, né? Menos 1 sobre 2, mais 3i sobre 2, subtrair desse aqui, que é 2 menos i, né? Aí, quando eu fizer a subtração, o menos vai ficar menos 2 e o i vai ficar mais i, né? Faz no jogo de sinal. E aí, resolvendo isso aí, Z1 menos Z2, ó, somando menos 1 sobre 2 com 2, com menos 2, vai ficar menos 5 sobre 2. E aqui também, menos 5 sobre 2, parte real, e menos 5i sobre 2, parte imaginária, tá? Beleza. O que mais, tá? Que é 3i sobre 2 mais i, ou mais. Beleza, então a gente tem que calcular apenas o módulo desse número complexo. Por quê? Porque ele é a distância do Z1 para o Z2. Né? E aí, calculando o módulo dele, é o quê? Raiz de 5 sobre 2, menos 5 sobre 2 ao quadrado, mais 5 sobre 2 ao quadrado. Aí, resolvendo isso aqui, você vai encontrar 5 raiz de 2 sobre 4. 5 raiz de 2 sobre 4. E aí, a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? Então, 1,41 vezes 5 dividido por 4. Aí, 1,41 vezes 5 dividido por 4. Vai dar 1,76 aproximadamente. Né? Troca na raiz de 2 por 1,41. Então, vai dar aproximadamente 1,76. Como esse número é representado em quilômetros, multiplica por 1.000, né? Multiplicando por 1.000, vai ficar 1.760 metros a distância percorrida. Então, a resposta é a letra B, né? Porque esse valor aí ficou entre as informações da letra B. Beleza?
Vou apagar, tá? Bom, no próximo capítulo aí, é a página 39, tá? Começar relembrando aí os conceitos de polinômio, né? Então, polinômio da variável complexa x é toda expressão escrita sobre a forma que está aí, página 39, tá, gente? E para vocês acompanhar comigo. Bom, vocês, na teoria, todo mundo sabe que é um polinômio, né? Por exemplo, p de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, esse aqui é um polinômio do segundo grau, onde aqui ó, é o A3, é o A2, né? X elevado a 2, mais o AX, o A1, né? Mais o A0. Ó, esses termos A aqui, tá? A2, A1 e A0 são os coeficientes. No caso, o A2 é o coeficiente do x ao quadrado, que é 3. O A1 é o coeficiente do x elevado a 1, que é menos 5. E o A0 é o termo independente, é aquele coeficiente que não vem acompanhado do x. E aí, aqui é um exemplo do segundo grau, mas existe de qualquer grau que você quiser colocar, né? Quarto grau, quinto grau, enfim. E aí está a nomenclatura. Por isso que tem A, N, aí AN-1, AN-2. Por quê? Porque os coeficientes eles vão decrescendo de acordo com as potências, né? Ó, x ao quadrado, x elevado a 1, aqui é x elevado a 0, que é invisível. E assim sucessivamente. Beleza? Então, ele é expressado geralmente por P de x, Q de x, tá? Para representar um polinômio. É como se fosse uma função. Ok? E aí, só que não é porque tem várias coisas, né? Várias incógnitas. Enfim, o A0 é o termo independente, os termos A são chamados de coeficientes, o grau do polinômio é o maior grau indicado na figura, por exemplo, o maior grau desse aqui é x ao quadrado, então ele é um polinômio de grau 2. Né? Não é definido um grau para um polinômio identicamente nulo, ou seja, se todos os coeficientes forem zero, gente, ó, P de x igual a 0, x elevado a 4, mais 3x ao quadrado, mais 5. Ó, esse aqui é um polinômio de qual grau? Quarto grau? Não, porque o coeficiente dele é zero, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de ser zero. Então, o grau que importa é esse aqui, ó, o grau 2, né? Então, identicamente nulo é quando um polinômio é totalmente formado por zeros. 0x ao quadrado, 0x elevado a 2, mais 0. Isso é um polinômio identicamente nulo, ele é completamente nulo, né? Então, não é definido o seu grau. Uma coisa simples. Então, o último aí, o coeficiente de variável que determina o grau do polinômio é chamado de coeficiente dominante. Ou seja, quem é o coeficiente dominante aqui? É o 3. Por quê? Porque o x ao quadrado é o que define o grau desse polinômio, né? E é tranquilo isso aqui, tá? Mais abaixo tem as identidades do polinômio. Bom, é quando dois polinômios são iguais, tá? Eles podem ser expressados pelo sinal de igual ou por sinal de 3 tracinhos, tá? Que significa que eles são iguais também, tá? A mesma coisa. São idênticos, né, na verdade. Então, você pode ter que o polinômio é igual a outro expressado assim, ó. Né? Dizer que eles são idênticos, ou seja, eles são totalmente iguais, todos os termos e todos os coeficientes. Beleza? Aí a gente tem as operações com os polinômios. Adição e subtração, que são as mais simples, né? Todo mundo deve lembrar. Vamos colocar aqui um exemplo. X ao quadrado, 2x ao quadrado, lá do x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos 3x mais 4. O polinômio P de x aqui, tá? Ó. E o polinômio Q de x é menos 3x elevado ao cubo,
mais 2x ao quadrado, mais 7x, menos 5. Ó, se eu quiser somar e subtrair, a única regra que é válida aqui é você somar os coeficientes, né, os termos semelhantes, ou seja, x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e o independente com o independente. Por exemplo, se eu quiser somar 2x ao cubo somado com menos 3x ao cubo, vai ficar menos x ao cubo. 5x ao quadrado somado com 2x ao quadrado, vai ficar 7x ao quadrado. Menos 3x somado com 7x, vai ficar 4x. E 4 somado com menos 5 vai ficar menos 1. Então, aqui é a soma. Se fosse a subtração, era só você ter cuidado com o jogo do sinal. Tá? Aqui eu estou somando P de x com Q de x. Beleza? Se você for subtrair, a mesma coisa. Só fazer o jogo de sinal certinho. Ok? Aí, na segunda parte aí da página 39, a gente tem a multiplicação. A multiplicação, vocês também provavelmente dominam. É só fazer a distributiva, multiplicar tudo. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é a maneira de se fazer, né? Quanto maior, mais trabalho. Vamos colocar aqui um exemplozinho simples. 3x mais x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais 2. Ó. Multiplicação normal. Você multiplica aqui, soma os expoentes, tá? Ó. 3x ao quadrado com x ao quadrado é 3x elevado a 4, tá? Você repete a base, soma os expoentes no produto, tá? Aí 3x ao quadrado com 2 vai ficar 6x ao quadrado. X vezes x ao quadrado vai ficar x ao cubo. X vezes 2 vai ficar 2x. Aí vai ficar menos x ao quadrado, né? Menos 1 vezes x ao quadrado e menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aí só organiza. 3, bota na ordem crescente. 3x elevado a 4 mais x ao cubo. 6x ao quadrado com menos x ao quadrado fica 5x ao quadrado. Mais 2x menos 2. Então, o produto de um polinômio do terceiro grau com um polinômio do segundo grau aí, deu um polinômio do quarto grau, né? Então, é só você somar os graus, tá? Ó, segundo grau com segundo grau, 2 mais 2. Então, o resultado vai ser um polinômio do quarto grau, entendeu? Então, se eu multiplicasse um polinômio do quinto grau por um polinômio do segundo grau, qual seria o resultado, né? Seria um polinômio do sétimo grau, beleza? Porque quando você multiplicasse, ia somar o grau 5 com o grau 2, ia ficar no grau 7, beleza? Então, basicamente é isso. Aí, a dificuldade maior é quando chega na divisão, né? Divisão, você tem métodos para dividir. O primeiro método que a gente aprende é o da divisão comum, como se fosse uma conta de dividir, né? Então, vamos passar aí para a página 40. A gente tem o primeiro método de divisão aí, que ele traz, né, é o método de Descartes, que é quando você tem algumas informações que te possibilitam dividir dessa maneira. Por exemplo, ó, a divisão de P de x, acompanha comigo um exemplo aí, tá? Divisão pelo método dos coeficientes a determinar. A divisão desse P de x por S de x pelo método dos coeficientes, ou método de Descartes, obedece o seguinte procedimento. Ó, quando você divide um polinômio pelo outro, o resto é a subtração dos graus. Tá? E o coeficiente é o que completa o grau. Por exemplo, o P de x é um polinômio do terceiro grau, concorda? E o S de x, que é o que vai ser dividido, é um polinômio do segundo grau. Se você está dividindo um polinômio do terceiro por um polinômio do segundo, então o seu resto vai ser um polinômio do primeiro, que é 3 menos 2, né, os graus. Então, ó, observa, ó, se você pegar aqui na divisão, você olha lá no final, lá na página 39, ó, o dividendo, que é o P de x, ó, P de x dividido por S de x. Aqui dá um quociente Q de x e um resto
R de x. Não é assim que é montada a continha de dividir? Então, você deve lembrar que o dividendo, que é o P de x, é igual ao divisor, que é o S de x, vezes o quociente mais o resto. Né? Toda conta de dividir funciona dessa maneira. Então, quem é o P de x? O P de x é 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. É igual ao S de x. Quem é o S de x? X ao quadrado mais 1. Vezes o quociente. O quociente você não sabe quem é, mas ele também é do primeiro grau, né? Que é a divisão, é só diminuir. Grau 3 menos grau 2, que é do terceiro grau, e esse aqui é do segundo grau, então dá grau 1. Então, eu vou chamar de AX mais B, né? O primeiro grau é assim. Algebricamente, AX mais B. Mais o resto. O resto também é do primeiro grau, mas não é igual o quociente. Então, eu vou chamar de CX mais D. Beleza? Porque eu não sei quais são os seus coeficientes. Aí, ó, se eu multiplicar aqui, eu vou ficar com quem? Vou repetir essa primeira parte, tá? 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. Aqui eu multiplicando, eu vou ficar com ax elevado a 3 mais bx ao quadrado mais ax mais b mais cx mais d. Organizando, vou colocar tudo que for x perto do x, o b perto do d, porque eles são independentes, né? Então vai ficar o seguinte, ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado. Eu vou colocar o ax perto do cx, beleza? E o b e o d um perto do outro. B mais d. Observa aqui, ó, que eu posso fazer a evidência do x, não é? Ó? Então vai ficar a mais c vezes x, aqui do lado de fora. Se eu igualar com esse outro aqui, ó, 4x x ao cubo menos x ao quadrado mais 2, ó. Observa, ó, x ao cubo é igual a esse, né? Então quer dizer que o a é 4. O x ao quadrado está próximo do b. Quem está próximo do x ao quadrado aqui é o menos 1, ó. Então quer dizer que o b é menos 1. Aí, ó, quem é que está próximo do x aqui? É o a mais c. E aqui, observa que não tem x, ó. Então quer dizer que a mais c é igual a 0. E o b mais d é o independente. O independente aqui desse lado é o 2. Então quer dizer que b mais d é igual a 2. Como você sabe quem é A e B, é só substituir, ó. Aqui vai ficar 4 mais C igual a 0. E aqui vai ficar menos 1 mais D igual a 2. Então, vai dar C igual a menos 4. E aqui D igual a 3. Então, a gente encontrou todos os coeficientes pelo método de Descartes. Ó. Quem é o quociente? Era AX mais B. Né, ó, AX mais B. Então, vai ficar o quê? 4x menos 1. Porque o A e o B são esses valores, né? E o resto é cx mais d, que eu chamei, né? O c é menos 4 e o d é 3. Então, ficou menos 4x mais 3. A gente resolveu. Aí, encontrou o quociente e o resto da divisão pelo método de Descartes. Alguns são fáceis de fazer por Descartes, né? Mas outros são mais difíceis. Então, ele serve para algumas questões mais simples. Beleza? Aí, vou dar 2 minutinhos aí para você copiar. E aí eu vou falar sobre a divisão pelo método da chave mesmo. Dividindo como se fosse uma continha de dividir, tá? Aí a gente vai fazer usando esses mesmos exemplos aí, para dar esse mesmo resultado, só que por outro método.
Pode apagar, pessoal. Beleza. Então, pelo método da chave, eu quero dividir 4x elevado a 3 menos x ao quadrado mais 2 por x ao quadrado mais 1. Então, é simples. Você vai dividir normalmente, tá? Ó, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado vai ficar 4x. Então, você coloca aqui, 4x. Aí você multiplica aqui e joga para cá, tá? Lembra que tem um sinal de menos aqui, que a divisão sempre tem, né? Então, 4x ao quadrado, 4x vezes x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. 4x ao cubo, aliás. 4x vezes 1 vai ficar 4x. E aí você vai subtrair, ó. Esse menos ele mesmo vai dar zero. E menos x ao quadrado. Aqui embaixo, ó, observa que não tem x ao quadrado. Né? Então, você vai subtrair apenas o valor que está aqui, ó. Porque aqui é a mesma coisa de estar assim, ó. 0x ao quadrado. Tá? Ó, menos x ao quadrado dividido por, subtraído de 0x ao quadrado. Vai ficar ele mesmo, né? Ó. Vou até tirar esse zero daqui. Vai ficar menos x ao quadrado. Aí, ó, 4x e o 2. Por que que eu tive que fazer assim? Porque embaixo não tem o coeficiente quadrado e em cima não tem o coeficiente x elevado a 1. Então, apenas o que me restou fazer foi colocar todo mundo aí de novo. Aí eu vou fazer a divisão de novo, ó. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Vai dar menos 1. Aí multiplica, ó. 1 vezes x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado, né? Ó, eu tô colocando menos aqui porque tem o menos da subtração. Aí menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aí subtrai. Esse menos com menos dá mais, o primeiro sempre vai zerar. Tem que zerar o primeiro, sempre. Aí aqui, ó, 4x menos, não tem coeficiente x aqui embaixo, então vai ficar só 4x mesmo. E o 2 menos menos 1 vai ficar 2 mais 1, então vai dar 3. Então, ó, observe que deu a mesma respostinha lá pelo método de Descartes, só que bem mais rápido, né? Então, o método de Descartes é um método que nem sempre você deve usar ele, é só se for o jeito lá em algum tipo de questão. Então, coeficiente 4x menos 1 e o resto 4x menos 4x, né? Mais 3. Beleza? Aqui, gente, ó, é menos 4x, tá? E aqui ficou, aqui em cima é como se tivesse o 0x, ó. O 0x, ó. 0x menos com mais dá menos. Então ficou menos 4x. Beleza?
Vamos lá, ó. Página 40 ainda, segunda parte aí, falando sobre o teorema do resto, né? O teorema do resto é um método de você encontrar o resto sem precisar dividir, né? Ó, por exemplo, você quer dividir 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 3. Vou chamar isso aqui de p de x. Você quer dividir pelo polinômio t de x, que é o 2x mais 6. Na verdade, tem que ser o seguinte. Eu vou botar assim. Eu vou botar mais 6. Ó, o que o teorema do resto fala? Quando você quiser encontrar o resto, é só você pegar o divisor e chamar ele de bx menos a. Ó. E aí, para você encontrar o resto, basta você substituir aqui no polinômio geral, né, que vai ser dividido, o valor de b dividido por a. Beleza? No caso, a dividido por b, porque está ao contrário, né? Tá bx menos a. Então, a dividido por b. Beleza? Então, ó, o p de a dividido por b, você encontra o resto. Beleza? Como assim, ó? Primeiramente, você tem que fazer o a, que no caso aqui é o 6, ficar negativo. Então, como que você faz isso? Você evidencia o menos aqui, né? Ó. T de x é igual a 2x, aí, ó, menos 6. Porque menos com menos vai dar mais, concorda? Então, sempre você tem que deixar o menos aqui, ó. Assim como está na regra do teorema do resto. Então, quer dizer que o teu A, ó, teu A é 2, perdão. O teu A é menos 6 e o teu B é 2, não é? Ó? O A é menos 6 e o B é 2. Então, para me encontrar o resto da divisão desse polinômio por esse, ó, eu pego o P de A dividido por B. O A é menos 6 e o B é 2. Então, é a mesma coisa do P de menos 3. Ó. Então, quando eu substituo aqui menos 3, eu encontro o valor do resto. Beleza? Então, ó, P de menos 3. Vai ficar 2 vezes menos 3 elevado a 3, menos 3 vezes menos 3 elevado a 2, mais menos 3, menos 3. Aí, resolvendo isso aqui, você vai encontrar como resultado aí, menos 87. Então, esse aqui é o teu resto. O resto da divisão do polinômio P pelo polinômio T é menos 87. E eu nem precisei fazer nenhum tipo de divisão, só apliquei o teorema do resto, tá? Que é a maneira de você encontrar o resto sem dividir, beleza? E aí, gente, mais abaixo a gente tem o teorema de Allenbert. Esse teorema é quando a divisão é exata, tá? Divisão exata tem resto zero, beleza? Então, para a divisão ser... Quando a divisão é exata, se você substituir, aplicar o teorema do resto e der zero, significa que um polinômio é divisível pelo outro. Tá? Divisível é quando dá resto zero, beleza? Então, nesse caso, ó, aqui deu menos 87. Então, esse polinômio não é divisível por esse. Se aqui desse zero, eu poderia afirmar que o polinômio é divisível. Beleza? Então, esse é o teorema de Allenbert, né? Quando o polinômio dividido por outro tem resto zero. Só isso. Então,
Para amanhã vai ficar só uma atividade, que é esse da página 41. Sobre essas divisões, multiplicações, soma e subtração de polinômio. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta?